Hello, people! Hoje eu estou num lugar novo da casa, porque o lugar que eu tava tá sendo usado. Fui expulsa do meu lugar. E hoje é dia de... Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história do terror. Antes de mais nada, se inscreve no canal e toca o sininho para receber todas as notificações. A ideia, na verdade, era fazer esse quadro toda a última semana do mês, mas como agosto tem 458 milhões de dias, eu resolvi fazer essa semana mesmo, e foda-se, porque pra mim já era a última. Uma pena que não é. Mas na verdade é porque semana que vem eu tô querendo fazer alguma coisa sobre It, porque na outra vai lançar o filme novo, né? Então, né... Minha voz tá meio ruim, eu tô meio fanha porque eu tava gripada esses dias, então vocês não me xinguem, por favor. Tô com os espirros encruados, inclusive. Hoje, pra seguir o nosso panorama do terror, eu já comecei a falar disso num vídeo passado, no mês passado, que eu vou deixar aqui nos cards. A ideia é fazer um panorama histórico do gênero, indo desde a tradição oral, literatura, cinema, games e tal. Nesse segundo vídeo eu vou chegar até o primeiro livro considerado de terror. Mas primeiro eu vou falar um pouco do que é, das características do gênero e tal. Na verdade, o gênero ele é meio desmembrado entre terror e horror, né? Existe uma diferenciação. Eu uso o terror como as duas coisas. Eita, carai, terrorismo. A definição da Wikipédia sobre terror é a seguinte: o ato de transmitir sentimentos de terror ou horror. Você jura? Gotta be fucking kidding me. Porque, né, sentimento é uma coisa muito subjetiva. E o medo também é muito subjetivo. Então, o que dá medo em você não dá medo em mim. O que dá medo em mim é, por exemplo, você tá por aquela janela, uma baratona voando, você sai correndo e me cagar inteira. Também tenho medo de espíritos. Quem conhece, quem já acompanha o canal faz um tempo, sabe que no outro apartamento que eu morava tinha a velha. Quem não conhece a história da velha, veja no vídeo aqui nos cards. E pelo visto a velha veio pra esse apartamento mesmo, porque teve um dia que a gente tava dormindo. Uma certa hora da madrugada eu vi um barulhão assim de cadeira arrastando. Aí fala, nossa, meu, eu tenho gato, né? Falei, porra, mano, as gatas, que merda. Aí eu levantei e vi o que era e as gatas estavam mortas, enterradas, capotadas. Eu falei, rapaz, acho que a velha está conosco. Mas enfim, aí você vai procurar mais sobre definições de terror e horror, é melhor ir pra Wikipédia em inglês mesmo, que explica melhor o que é. Segundo a Wikipédia em inglês, terror é a expectativa que precede uma experiência de horror. E o horror é um sentimento de repulsa após você ter uma experiência horrível. Tipo, quando você tá no trem fantasma, o que você sente antes de entrar nele é terror, aquele sentimento de, tipo, de você ficar tenso e tal. E o que você sente depois, quando você já saiu, é horror. Você tá horrorizado com o que aconteceu lá dentro. Basicamente isso. E aí uma coisa que eu falei também num vídeo sobre os subgêneros do terror é que as pessoas acham que... Você fala em filme de terror, muita gente já torce o nariz, assim, e fala que não gosta e tal. Mas é porque a maioria das pessoas acha que terror é isso. É tipo sangue, é um assassino, é pânico, E terror pode ir muito além disso. O terror pode não ter nenhum elemento sobrenatural e ser terrível. O gênero de terror tá muito ligado à fantasia e ficção científica, né? E aí você me fala, mas então toda fantasia é terror? Elsa é terror? Na verdade não, porque eu acho que o terror depende muito da narrativa, de como é contado, do ponto de vista e tal, não sei o quê. Por exemplo, eu tô assistindo aquela série Once Upon a Time e apareceu recentemente pra mim o Peter Pan. Pra mim sempre foi uma história linda, maravilhosa, um Peter Pan quero abraçar. E nessa série o Peter Pan é muito demoníaco. Então depende de como você narra a história e de qual ponto de vista você tá falando ela. Porque se você for pensar mesmo na história do Peter Pan, é um menino que sequestra crianças e leva pra uma terra onde elas nunca crescem. Se você pensar pelo lado do Peter Pan, é lindo, porque você nunca vai crescer, você vai ser sempre uma criança e ninguém vai te obrigar a fazer nada. Mas se você pensar pelo lado das crianças que foram sequestradas e privadas das suas famílias, é meio terror, né? O terror, ele necessariamente precisa deixar o espectador, ou o leitor, ou o jogador, enfim, tenso. Uma premissa muito importante do terror é a tensão. O terror não é nada sem a tensão. Então, a ambiência em filme, ou em livro, ou em jogo,
É uma das coisas mais importantes, como você constrói aquele ambiente para poder fazer o seu espectador ficar tenso. Mais um exemplo, eu assisti esses dias também, quem me segue no Instagram, quem segue o Instagram do Terror de Quinta viu eu falando bem mal do filme Diário do Exorcista, que é um filme brasileiro, que eu tava super na expectativa de assistir, tá na Netflix agora, mas ele tem muito problema com a ambiência, ele não constrói uma tensão, você não fica tenso, e aí quando aparece as pessoas possuídas, que geralmente é quando dá mais medo em filme de exorcista, você fala, caguei pra você, entidade. Sai da minha frente, você só é feia. E por ambiência eu não quero dizer só escuridão e lugares fechados e claustrofóbicos. Não, você consegue fazer uma ambiência de terror num ambiente claro, numa luz do dia. Não, inventa isso. Tem que ser foda, tem que ser bom, mas dá pra fazer. E nos primórdios da literatura gótica, a gente tem uma mulher que chama Anne Radcliffe. Ela dá uma classificada também entre terror e horror, e ela diz que o terror são os nossos medos viscerais e o horror são os nossos medos sobrenaturais. O escritor também dos mais antigos de terror, o Lovecraft, ele diz que a emoção mais antiga é o medo e que o medo mais antigo é o medo do desconhecido. Tem também uma fala do Stephen King em Dança Macabra, que é um livro que ele fala sobre o terror. Ele diz que as coisas imemoráveis acontecem quando o criador da trama de horror é capaz de unir a mente consciente e inconsciente através de uma poderosa ideia. Porque, né, é isso mesmo, o que seria o medo se não uma manifestação do seu inconsciente? E o terror, ele é capaz de ficar na nossa cabeça a tal ponto que a gente pode sonhar com isso, ter pesadelo, sabe? Eu lembro quando eu era criança, eu tive um pesadelo, eu tinha uns 8, 9 anos. Eu tive um pesadelo que eu sonhei, eu via de fora, assim, eu era uma terceira pessoa vendo, mas eu tava no sonho. E a gente tava com a minha família dentro de um carro, numa estrada que era meio de fogo, assim, era um negócio bem infernal. E tinha uma guilhotina que passava e cortava o topo dos carros, assim, e aí todo mundo tava dentro do carro, morria decapitado. E aí minha mãe falou, sai lá fora e avisa pra gente poder ir quando a guilhotina estiver lá em cima. Aí eu avisei, só que o negócio veio muito rápido e cortou a cabeça da minha família inteira. Eu fiquei com esse sonho na cabeça porque, como eu já fiz um vídeo também sobre Fantasmagoria, que é um jogo que meu irmão jogava quando era criança e que eu joguei depois, eu via aquelas cenas de decapitação que tem no final do jogo, e eu acho que isso ficou tanto na minha cabeça que eu sonhei, e é um sonho que eu lembro até hoje, claramente, assim. E aí toda essa merda que eu falei aqui, pra quê? Pra chegar, finalmente, no primeiro livro de terror. Foi escrito em 1764 por Horace Walpole, que primeiro ele publicou o livro como um pseudônimo porque ele estava meio com vergonha, não sabia muito bem como o povo ia receber. E o livro chama O Castelo de Otranto. Ele conta a história de um príncipe, o príncipe Manfredo, ou Manfred, se lê em inglês, sei lá. Ele tá prestes a casar o seu filho porque existe uma maldição no castelo de que a família tem que continuar a linhagem porque senão sei lá o quê. Então ele tá muito desesperado pra casar o filho tem alguns problemas de saúde, assim, ele acha que o filho vai morrer logo, então ele quer casar logo o filho. Só que às vésperas do casamento cai um elmo gigante do céu na cabeça do menino e ele morre. E aí esse livro tem vários elementos de terror, né? Tem essa profecia, que é um negócio meio fantástico e meio medonho, profecia. Tem a loucura do príncipe depois que do Manfredo, depois que o filho dele morre, ele fica muito louco e ele faz uns negócios que Deus nos acuda. Ou seja, tem aí o terror psicológico também. Tem visões fantasmagóricas, os criados, as pessoas veem coisas que são meio de outro mundo. Tem um quadro que começa a andar e falar. Tem esse elmo gigante, tem coisas bem fantasiosas, assim. O livro era bem comum, assim, pra época. Ele coloca os criados como atores da situação. Também tem alguns alívios cômicos, que já começou o terror assim, né? O terror sempre teve alívios cômicos, tanto no cinema quanto na literatura. Bom, é isso. Eu não vou me aprofundar muito no livro, porque eu acho que é um livro super curto, dá pra todo mundo ler. Tem no Ler Livros, gente. Não conta que eu contei. E se ler rapidinho, eu acho que vale muito a pena. No próximo vídeo, eu quero dar uma pincelada em vários autores que passaram pela literatura gótica. Então é isso, gente. Sigam o canal, sigam a página do Facebook, sigam o Instagram, que tá tudo na descrição. Se inscreve no canal e bate o sininho pequenino, sino de Belém. Alguém veio dar tchau pra vocês, pessoal. Tchau, gente. Faz tempo que eu não apareço, né? Ai.